nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 194, estamos nos capítulos 25 e 26 do profeta Jeremias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos adiante. Hoje nós estamos nos capítulos 25 e 26, praticamente na metade do livro do profeta Jeremias. Confesso que quando o padre organizava o nosso esquema, o nosso programa de leitura, o dia de hoje foi um dia que eu tive mais dificuldade aqui de escolher os capítulos. Por quê? Porque nós estamos terminando a primeira parte do livro, que são oráculos dizendo antes da conquista de Judá pela Babilônia. Então nós temos um período anterior ao exílio, e a partir de agora, é um capítulo muito curto, capítulo 25 vai dizer de oráculos de Javé contra nações e povos estrangeiros. Então esse capítulo 25 é um capítulo muito isolado, ele está sozinho, então eu não sabia se pegava um pouco antes ou se pegava um pouco depois. Possivelmente pessoas que estudam a Bíblia e são professores, se verem aqui a divisão do padre, vai dizer assim: não entendo a lógica do capítulo 26 com o capítulo 25. Então é assim, o livro é dividido em diferentes temáticas. Do capítulo 1 ao capítulo 24, qual que é a temática? Nós temos aqui oráculos dizendo que a Babilônia iria conquistar Judá. E aí no capítulo 25, é um capítulo único, que parte que está dizendo, qual que é o conteúdo deste capítulo 25? O capítulo 25 diz assim: as nações vizinhas, outras nações também seriam conquistadas e seriam destruídas. E aí no capítulo 26 já tem uma temática diferente que vai falar sobre a grandiosidade, Deus assumindo e valorizando, enfatizando a veracidade da profecia de Jeremias. Aqui, a partir do capítulo 26, tem um ponto assim que foca muito nos valores de Jeremias. Então, nós vamos pegar o capítulo 25 e aí depois nós vamos avançando nessa terceira parte, que são oráculos, a partir do capítulo 26, que nós podemos chamar de profecias de felicidade. Começo falando de Jeremias. Em outras palavras, aqui um pouco mais claras, o capítulo 25 é um bloco, ele é muito rápido, e aí o capítulo 26 nós começamos uma temática diferente. Capítulo 25, na minha Bíblia, nós encontramos ali até o versículo 13, do 1 ao 13, falando ainda sobre oráculos para Judá, para Jerusalém, que Deus aqui lhe diz, e o profeta diz com palavras muito claras: Deus falou, Deus instruiu, Deus cuidou, o povo não ouviu, o povo não quis escutar, e como o povo não ouviu, como o povo não escutou, aconteceu, e na verdade iria acontecer no futuro, o exílio. Então até o versículo 13 aqui vamos ver duas partes. A primeira delas dizendo que Deus anunciou, ensinou, profetizou, o povo não ouviu, não se converteu, e aí depois vem a consequência, que foi o exílio. E a partir do capítulo 14 nós temos aqui aquilo que o padre diz que é oráculo às nações. O que é um oráculo às nações? É Javé dizendo aqui, não diretamente para Jerusalém, para Judá, mas para nações vizinhas. Alguém poderia perguntar assim: padre, o que diz o oráculo? O oráculo diz assim, vocês podem ver a partir do versículo 14, é utilizado aqui uma parábola, um símbolo de uma taça de vinho. Várias nações também beberam dessa taça de vinho. O que isso significa, padre? Significa a taça de vinho que outras nações também seriam destruídas, também seriam vencidas pela Babilônia. Aqui aparentemente nós temos um problema. A região ali de Jerusalém, de Judá, conheciam Javé, tinham sido destruídas. Mas os outros povos que não conheciam a Deus deveriam ser destruídos, deveriam pagar pelos seus erros. Aqui a teologia da igreja ela diz assim: pessoas que não têm fé,
que nunca ouviram falar de Deus, apesar que a maioria já ouviu, essas pessoas têm virtudes naturais. Elas têm a fortaleza, elas têm a temperança, elas têm a justiça, elas têm a sabedoria. Tudo isso são virtudes que ordenam, conduzem a vida de uma pessoa para aquilo que é correto. A pessoa ela nunca ouviu falar de Deus, mas ela sabe que pegar dinheiro do outro é errado. Se ela não vive o que é correto, ela vai se corrompendo, aquilo vai enfraquecendo dentro dela. Mas essas virtudes naturais estão dentro delas. Então essas nações vizinhas, que não são Israel, seriam condenadas, seriam julgadas por estas virtudes naturais que possuíam. E aqui vamos ver que não será poupado também essas nações vizinhas. Então capítulo 25 aqui mais focado para outros povos vizinhos de Jerusalém. No capítulo 26 começamos um novo bloco, uma nova parte, podemos chamar de terceira parte do livro de Jeremias, que nós chamamos de As Profecias de Felicidade. E nessa introdução vai mostrar Jeremias como verdadeiro profeta. Jeremias profetizou por 23 anos, Jeremias ele esteve profundamente do lado de Deus, ele disse a verdade, aqui uma vez mais, ele chegou a ficar no tronco, chegou a ser humilhado, e aqui não teve jeito, aqui ele foi preso. Capítulo 26, o padre vai usar as minhas palavras no capítulo 26, mostra que Jeremias, ele foi preso. Por que ele foi preso, padre? E aqui Javé, Deus é amor, mas Deus, ele sabendo o que é correto, ele não nos poupa, nos colocando caminhos errados para salvar a nossa vida ou a nossa pele. Deus pediu que Jeremias fosse profetizar no templo. Ele vai no templo e aí depois dessa profetização, deste oráculo que ele faz no templo, ele acaba sendo preso, julgado, e aí depois no final do capítulo, aqui é uma grande graça de Deus, aqui tem um grande sinal da ação de Deus na vida dele, ele achando que iria morrer, que acabaria a sua vida, aí ele é liberto, ele é salvo. Então, quando nós meditamos, nós podemos ver aqui a vida de uma pessoa normal, uma pessoa que prega, ensina, escolhe o caminho mais difícil, depois ele tem a possibilidade de desistir ou de perseverar. Jeremias ele tem essa opção, a opção de ser fiel, a opção de perseverar. E aí, como muitas pessoas às vezes imaginam, se uma pessoa servir a Deus, estiver do lado de Deus, ela receberá bênçãos. Qual que é a bênção que ela recebe? A principal bênção que uma pessoa recebe é a graça de permanecer fiel até o fim. Jeremias foi julgado, foi condenado, foi preso, mas depois, no fim, por uma graça, por uma ação especial de Deus, ele acabou sendo liberto. E a história continua, Deus ele continua fazendo, através de Jeremias, oráculos, continua fazendo anúncios e continua, principalmente, convidando o povo para a perseverança. Eu acredito que até aqui, onde esse momento, até aqui, na prisão e depois na libertação de Jeremias, no final do livro, ele de repente desaparece do nada e muitos começam a especular o que aconteceu com Jeremias, morreu, o que aconteceu. Dizem que depois da morte do rei, ele acaba para não ir para o exílio, ele acaba indo para o Egito. Nós não temos muitos detalhes, mas até aqui é isso que nós vimos, é este um primeiro grande bloco do livro do profeta Jeremias. Oráculos contra Judá, oráculos contra Jerusalém, muito fortes, e aí depois nós temos, naturalmente no começo ali nós vimos o chamado vocacional de Jeremias, e aí depois nós temos aqui um bloco falando das outras nações que eram para beber o cálice, ou seja, Jesus também fala de beber o cálice, elas beberam, elas também iriam ser destruídas, iriam ser perseguidas. E aqui nós começamos alguns oráculos, algumas profecias voltadas principalmente à necessidade da fidelidade a Deus. Irmãos e irmãs, hoje apenas 2 capítulos, um pouco mais breve, é um dia que nós podemos relaxar um pouco, podemos, aqueles que estão um pouco atrasados, recuperarem o tempo que foi perdido. Desejo do fundo do meu coração que possamos perseverar, possamos ser fiéis. Ler a Bíblia é uma grande graça. Muitas vezes nós católicos não lemos, não conhecemos, por quê? Porque faltou oportunidade. Então agradeço muito a Deus que, devido aos meios de comunicação, nós podemos ser inspirados e juntos podemos caminhar na leitura da Bíblia. Eu agradeço muito a Deus, já falecido lá no céu, seguramente no céu, intercedendo por nós, Padre Jonas Abib. Uma vez ele escreveu um livro chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia. Utilizei esse livro
li a Bíblia em 2006, o ano do meu noviciado, e guardei aquela experiência no meu coração. Depois tem um padre dos Estados Unidos chamado Padre Michael Schmidt. Ele tem como se fosse um canal, um movimento, uma missão chamada Missão da Anunciação. Ascension é a da ascensão, Ascension Presension. Eu acho que é mais ou menos assim, Ascension é da ascensão. E aí ele tem um grupo, uma missão que ele criou, e nesta missão tem uma parte do seu trabalho, que é a leitura da Bíblia em um ano. Então, devido ao Padre Jonas, também o Padre Michael Schmitz, dos Estados Unidos, eu penso que Deus inspirou o nosso coração para lermos e meditarmos a Bíblia toda durante esse ano. Permaneça firme, permaneça fiel, cada dia que uma experiência diferente, cada dia uma oportunidade de renovarmos o nosso sim a Deus, o nosso sim à igreja fundada por Ele. Coloque aqui no comentário onde que, hoje um comentário aqui um pouco diferente. Coloque no comentário onde que você está. Padre, estou em Jeremias capítulo 35, já até passei o padre. Puf, louvado seja Deus. Não, padre, estou aqui ainda em Gênesis 20, consigo alcançar? Não, você vai demorar um pouco, deixa para o ano que vem. Vai lendo devagar, o ano que vem você alcança. Então, coloque ali onde que você está. E se você puder, novamente, se você não colocou ainda, coloque a cidade ou o país de onde que você está nos acompanhando e coloque o capítulo, o livro e o capítulo que você está lendo agora. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado pela fidelidade, muito obrigado pelas orações, muito obrigado por aqueles que contribuem com a manutenção deste canal. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude você a permanecer firme e colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.